Santiago Penha foi eleito presidente do Paraguai. Ele vai assumir o cargo no dia 15 de agosto para um mandato de 5 anos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor Manuel Furrella, de Relações Internacionais, de Direito Internacional, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Como sempre, professor, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite e um bom dia a todos. Professor, havia uma expectativa até mesmo do Partido Colorado não ganhar a eleição, mas a tradição foi mantida há mais de 70 anos desse partido no poder. Isso mostra o quê em relação à preferência popular no país? O Paraguai tem se notabilizado por uma estabilidade política, inclusive em relação a uma preferência mais ao centro, no caso centro-direita. Havia ali um candidato também que parecia forte, um candidato de esquerda, mas no final das contas, ele teve uma margem de votos muito inferior ao que foi eleito atualmente. O Paraguai tem conseguido, nos últimos anos, uma boa trajetória, tanto de estabilidade política, como eu mencionei, como também de crescimento econômico. Mas agora os desafios também são muito grandes, e é interessante que o Paraguai é um dos únicos países do mundo, não só das Américas, que reconhece Taiwan como um Estado, como um país independente. Então, imagine só que contraposição ou que dificuldade tem e vai ter cada vez mais o Paraguai no seu relacionamento com uma das maiores economias do mundo, a maior importadora do mundo de produtos, que é a China. A China, como nós sabemos, ela quer reintegrar o seu território a partir de Taiwan e não gosta ou tem desgastes com todos os países, inclusive com os Estados Unidos, sobre essa pauta. Então, para o Paraguai é um desafio. Taiwan é uma economia importante, mas China muito mais. Então, o novo governo ele já assume com esse desafio, apesar de internamente trazer estabilidade, trazer uma preferência política e econômica que tem trazido um bom sucesso àquele país. E qual é o perfil, principalmente, de Santiago Penha, professor, e do Partido Colorado? Mesmo assim, ele só assume também em agosto, é? Sim, só assume em agosto. A eleição no Paraguai ela é feita com mais antecedência, depois há um período aí de transição mais estável, e o Partido Colorado ele mudou várias vezes de perfil nesses 70 anos, Inclusive ele apoiou ditaduras que o Paraguai teve ditaduras também aí muito sangrentas, inclusive por períodos muito mais longos do que outros países da América do Sul. Então, o Partido Colorado ele transitou por vários aspectos. E agora, nos últimos anos, ele se notabilizou por apoiar governos democráticos e trazer estabilidade, como eu mencionei. O presidente eleito, ele é um economista, ele se consagrou nos últimos anos como alguém com uma carreira consolidada, inclusive em termos internacionais, já que ele ocupou cargos no Fundo Monetário Internacional. Então, ele é bom conhecedor de relações internacionais e principalmente, obviamente, pela formação em questões econômicas. E o Paraguai, ele vive, como eu disse, um bom momento, inclusive de exportação de commodities. A soja não só beneficiou o Brasil e a Argentina, como também o Paraguai. Então, ele tem um contexto aí que favorece a sua gestão, a não ser pelo ponto que eu mencionei, o maior desafio é esse relacionamento com a China por conta de ter reconhecido um território que a China considera seu, que é, no caso, Taiwan. Bom, professor, para o Brasil, muitas vezes o que vem interessando nesses últimos tempos é a discussão sobre Itaipu, sobre preço da energia. De que forma ele deve comandar essa discussão junto com o governo brasileiro? Bom, aí tem um grande desafio ao Brasil, Então, imagine só, Itaipu que foi construída com recursos majoritariamente brasileiros, é uma das maiores obras já feitas pela humanidade, é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, até há pouco tempo era a maior usina hidrelétrica do mundo, uma obra enorme, construída nos dois países, com recursos brasileiros, e como é uma obra internacional, houve a necessidade de firmamento de um tratado. Então, existe um acordo entre Brasil e Paraguai, que é um tratado de 1973. Esse tratado, até agora, ele vigora. O que o Brasil fez alguns pequenos ajustes em relação ao pagamento de royalties. Porque qual é a lógica ali da usina? Há uma divisão de meio a meio, literalmente meio a meio, em relação à energia elétrica gerada. E o Brasil ele consome toda a sua metade e também compra parte ou a maior parte do que o Paraguai teria direito
já que as necessidades energéticas daquele país são menores, né? Eles também têm outras opções e eles vendem ao Brasil. Então, uma das grandes discussões que se tem, né, uma não faz nenhum sentido, mas existe, que é a da exigência de que só se venda um parceiro, só venda energia ao outro. Então, o Paraguai só tem uma opção, que é vender esse excedente energético ao Brasil. Então, há uma discussão sobre isso, que também não faz muito sentido, até porque não há alternativas regionais, e também você precisa construir linhas de transmissão, então não é algo tão simples quanto pareceria. E o outro motivo, que obviamente aí é o principal, é que o Paraguai quer receber mais do que recebe em termos econômicos, né? Então, o valor dos royalties equivalentes à energia que ele vende ao Brasil, o Paraguai entende que teria direito a valores mais altos. Então, para o brasileiro não é interessante, isso pode encarecer as contas, né, as nossas contas de energia, e para o lado do Paraguai, obviamente, que é interessante, porque é uma obra gigantesca, como eu mencionei, os valores envolvidos são muito altos, e o Paraguai quer se beneficiar vendendo esse excedente a valores mais altos do que tem praticado nos últimos anos, por força desse acordo firmado aí há 50 anos. E rapidamente, para a gente encerrar, o professor Lula recebe hoje o presidente argentino Alberto Fernandes aqui no Brasil, um aliado de Lula, um país que vive em crise. Fernandes já falou que não deve concorrer às próximas eleições. Qual a expectativa para esse encontro? A Argentina é um dos principais parceiros de negócios do Brasil? Sim, é um dos parceiros, até foi mencionado aqui na edição de hoje de vocês, o terceiro principal destino de exportações nacionais, e é interessante que o tipo de pauta de exportação também é importante. O Brasil exporta produtos, também produtos industriais, produtos manufaturados, então é um destino importante para esse setor econômico brasileiro, já que as pautas de exportação, no caso do Brasil, elas são majoritariamente de commodities, de produtos primários. Óbvio que é interessante, mas muito mais é exportar produtos agregados, e a Argentina é o nosso principal destino para esses produtos de maior valor agregado, esses produtos já que passam por alguma escala manufatureira. E é interessante que o Brasil vai ser demandado, no caso da Argentina, por um socorro econômico. A Argentina passa dos 100% de inflação esse ano, está com escassez de dólares de reservas internacionais em moeda forte, vive uma das suas piores crises econômicas, óbvio que é uma sucessão de problemas, não é de hoje que a Argentina vive esse pesadelo. De qualquer forma, ela quer se ancorar, se socorrer no Brasil. Uma das solicitações do governo argentino é de que o Brasil financie via BNDES os nossos exportadores. Óbvio que aí há um interesse tanto argentino em receber os produtos brasileiros para alimentar e abastecer o seu país, como do nosso lado, né, em relação às exportações. Então, nesse sentido, mesmo com riscos, né, já que a Argentina não tem como oferecer boas garantias e tem escassez de moeda para pagar depois esse empréstimo, de qualquer forma é uma operação que eu acho que o Brasil não vai ter muito como fugir dela. Aí vem outras, né? Seria o patrocínio de 700 milhões de dólares via BNDES para a conclusão de um gasoduto que existe lá na Argentina, que está sendo concluído na Argentina, mas falta ainda esse valor que eu mencionei, para que o Brasil receba o gás argentino. Perfeito. E tem um outro também pouco mencionado, que é propriamente uma agenda pessoal. Fernandes, ele apoiou o presidente Lula, inclusive o visitou quando ele estava preso em Curitiba. E também, desde a eleição do Lula, esteve várias vezes, esteve já no Brasil 2 vezes, até mesmo no dia seguinte à eleição, né, ao reconhecimento da eleição do presidente Lula. Então, existe entre os dois uma proximidade. Então, é muito provável que, como o Fernandes não vai concorrer à reeleição e também é improvável que seria reeleito, ele peça também apoio ao presidente Lula para conseguir um cargo internacional, para ele continuar a sua trajetória profissional. Então, é muito provável que Fernandes assuma um cargo de alta gestão, de secretário-geral na Unasul, ou em alguma posição internacional que o Brasil o apoie. Então, também há uma questão pessoal entre os dois presidentes. Professor Manuel Furrella, sempre bom receber o senhor aqui na Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, boa semana. Igualmente.